Reportagem 8000. Aqui, na Rádio Zango 8000. A sintonia da centralidade. Ora viva, sejam bem-vindos a mais uma edição do Reportagem 8000. A jarda é um termo usado para o aumento do volume dos glúteos ou nádegas nas mulheres e em alguns homens. O aumento dos glúteos acontece devido à introdução de hormônios no organismo e em algumas substâncias como o famoso caldo de tempero alimentar. E para a desincentivação desta prática, o projeto Meu Padrinho, Meu Mentor realizou nesta sexta-feira no Zango 3, no Colégio NAR 5, uma palestra com o tema Causas e Consequências da Jarda. Samara Panameira, embaixadora do Programa de Luta contra a Jarda em Angola, falou sobre as consequências da jarda. Sobre a jarda, tenho que dizer que não usem, né? Não usem a jarda, mata rápido e bonito. Se usares, tua família vai te perder. Faz mal a jarda. Já fez uso da jarda? Mano, até sabes mesmo para me fazer essa pergunta, o povo todo sabe. Já fiz, mas graças a Deus já me livrei. Espero, né? Não voltar a repetir. Sim. Graças a Deus foram superadas, mas nem todo mundo que sofreu o problema da jarda, como eu sofri, conseguiram superar. Primeiro, é que te traz problemas psicológicos, não é? Tu entras em depressão, se não tiveres uma família que te apoia, é completamente ruim. Então, espero que as pessoas não o façam. Uma mensagem para as pessoas que estão a ouvir a Rádio Zango 8000. No jarda, a jarda faz muito mal à saúde. Eu me arrependo, porque jardei, mas obviamente tem que ter sempre um exemplo, tem que ter alguém para fazer e passar por uma experiência ruim para poder, não é, passar o testemunho aos outros. Faz mal o que faz, espero que não o façam e que desejo o melhor para todas aquelas que estão nessa situação. Obrigada. Dr. Renato Palma, médico cirurgião, deu uma definição sobre a jarda. A jarda é uma terminologia utilizada ultimamente para determinar ou para denominar aquelas pessoas que aplicam algumas substâncias no seu corpo ou no seu organismo para parecerem mais diferenciadas, ou seja, é a aplicação de substâncias no organismo que vai produzir algumas modificações, e essas modificações é que nós vamos dizer que vão trazer alguma vantagem competitiva no que é a sua imagem estética. Então, essas substâncias, logicamente, muitas das vezes não são as mais adequadas para serem aplicadas e, por conseguinte, vão ter as suas consequências. Questionado se jarda é só para mulheres, o médico respondeu. Olha, para lhe dizer, hoje em dia já não é só mulheres. Hoje em dia, mulheres, homens, jovens, mais velhos, todas aquelas pessoas que se sentem insatisfeitas com a sua própria imagem, muitas das vezes recorrem a este procedimento para poderem então preencher aquele vazio que eles sentem. É neste sentido que hoje em dia é indiferente. Mas outrora era muito mais nas mulheres. O médico também falou sobre as consequências da jarda. Bem, as consequências são várias, né? Nós podemos dizer, são praticamente infinitas, mas as fundamentais nós vamos dividir em dois grupos. As jardas podem ter consequências desde o ponto de vista no local onde são aplicadas, que este local você pode apresentar um inchaço, pode apresentar a morte do tecido, pode apresentar um abscesso, esta jarda pode migrar, ou seja, sair daquele lugar onde você aplicou para se depositar num outro sítio, o que vai trazer consigo consequências estéticas, ou seja, vai trazer uma assimetria do nosso próprio corpo. Agora, logicamente, com a mortificação do tecido, as infecções, todas essas coisas, muitas das vezes podem perder parte deste tecido e originar feridas. Essas feridas podem ser superficiais ou feridas muito profundas, no caso que sejam aplicadas nos glúteos, então há pessoas mesmo que perdem até os glúteos. O médico deixou conselhos para a juventude. Quais são os conselhos? Os conselhos que nós deixamos são vários, mas eu vou resumir em dois. Primeiro, não realizem procedimentos ou modificações corporais pelas quais vocês se podem arrepender depois, porque essas modificações se apresentam bem no momento, mas as suas consequências são permanentes.
são permanentes, quer dizer, uma vez que você aplicou, aquilo vai permanecer no seu organismo para sempre. A segunda é que se vão realizar, que vão às instituições, sobretudo legalizadas para a realização desses procedimentos. E que nós sabemos que aqui no nosso país não há este tipo de instituições. Muito obrigado, então. Nós é quem agradecemos e esperemos que os jovens captem a mensagem. Yuri Bongo Godi, humorista, coordenador nacional do projeto Meu Padrinho, Meu Mentor, também falou sobre as causas e consequências da jarda. E aí, irmão, yeto, mango de ZK Godi. Olá, família boa, estou aqui com a rádio Zango 8000, hoje aqui no Zango 3, para principalmente cumprirmos mais um dia de trabalho, mais uma labuta solidária sobre a palestra Causas e Consequências da Jarda. Conheço várias colegas, familiares, não, porque não tenho, pelo que eu saiba até ao momento, não tenho um familiar que usou a jarda, mas conheço algumas colegas e alguns colegas também, tanto no lado feminino como masculino, que usaram sim a jarda. E desta feita é que senti-me na preocupação de, através do projeto Meu Padrinho Meu Mentor, criar uma planificação que devemos levar sobre as causas e consequências da jarda nas comunidades, nos mercados, nos hospitais, para podermos conseguir salvar vidas. Como o Godi não trabalha sozinho, decidimos unir-se com a Samara Panamera, que é cantora, que também já jardou, removeu a jarda, teve as consequências, as sequelas, teve algumas causas dentro daquilo que ela própria jardou, e decidimos unir, passar o testemunho na primeira pessoa dela sobre quais foram as consequências que a jarda o trouxe. E é desta feita que nós estamos aqui hoje para levarmos mais uma palestra, abertura de 7 até dia 20 de dezembro. Vamos levar muitas palestras a nível nacional sobre causas e consequências da jarda, para ajudar, para sensibilizar os adolescentes e jovens a não envergarem a essas práticas que podem afetar a saúde pública em si. E o secretário nacional do projeto Meu Padrinho, Meu Mentor também falou sobre a problemática da jarda. Bom, boa tarde, antes de mais, à Rádio Zango 8000, pela oportunidade que nos confere. Dizer que é um tema muito pertinente, uma vez que a nossa sociedade juvenil tem enveredado várias vezes a práticas nocivas sobre este instrumento de jarda, e que tem sido um processo que causa grandes enfermidades e não só deteriora o próprio corpo. Então trouxemos esse tema exatamente que é para enfatizar e trazer ao terreiro as causas e consequências, para que a nossa sociedade juvenil não envereda por essas vias, que são vias muito, muito perigosas e têm consequências muito nefastas. Bom, a mensagem que eu deixo aqui por mais que queiramos fazer algumas mudanças estéticas, existem procedimentos legais e devemos saber o porquê que estamos a fazer isto, o que é que nos leva a fazer isso. Então, o que eu deixo aqui é que não façam isso, amem-se a si mesmos, amem o vosso corpo do jeito que foram construídos por Deus e aceitem-se acima de tudo. Esta é a mensagem que eu deixo. Bruno Aurélio, do Departamento do Instituto Angolano da Juventude, também deu o seu parecer. Prazer, eu sou o Bruno Aurélio, em representação do Departamento de Inovação e Inserção e Modernização de Serviços, isso do Instituto Angolano da Juventude. O que eu tenho a dizer concernente o tema que é as consequências da jarda. É visto que a nossa sociedade hoje em dia tem estado muito doentil em querer alterar certas coisas no seu corpo, é que tem levado muitos jovens ao uso da jarda. Pessoas próximas não, mas temos visto nas cadeias televisivas alguns exemplos de amigos que jardaram e não caiu nada bem. Tenho a passar para a nossa juventude que devem evitar o uso da jarda, mas vale ter um treinamento físico normal
seguindo os procedimentos de um profissional trainer, e eu tenho a plena certeza que por esse caminho vamos desenvolver melhor e teremos também uma boa saúde, porque exercício é saúde, é vida, então devemos exercitar, fazer bons exercícios, não fazendo uso da jarda para fazer alteração nos nossos corpos, ao corpo, posso assim dizer. Lourdes Valente, médica dentista, também falou sobre as consequências da jarda. Bem, eu tenho a dizer, e vou começar já por um conselho, né? Principalmente as meninas da camada jovem, a optar por essa prática, que é uma prática não orientada aos médicos, e se reparar quem faz esse tipo de prática ou esse tipo de injeções não são médicos especialistas, são os jovens amadores que fazem esse tipo de prática que nós, os médicos, repudiamos. É uma prática negativa que não aconselhamos a ninguém. Como médica, eu tenho a dizer que essa prática, as injeções da jarda, ela atinge a epiderme, a camada da pele, e então destrui os tecidos, né? Os tecidos, e depois forma a necrose. Então, temos recebido muitos casos nos hospitais, e já grave, eles não só nos procuram os hospitais quando já estão graves, e muitos desses casos têm sido passados por operações, têm feito operações, retirada de líquidos e dos tecidos. Tem sido muito complicado e chega à morte, chega a levar à morte. A maior parte dos pacientes que chega a levar à morte. Então, nós, como médico, queremos aconselhar as meninas, principalmente, a não optarem por esta prática, que é uma prática negativa. Jocelina Kipungo, diretora do Colégio Narfave, falou sobre a autoestima. A falta de autoestima leva muitas jovens a usarem a jarda. Juscelina Kipungo, diretora do Colégio Narfai. Sim, nós na verdade trabalhamos com jovens e adolescentes e sabe que nessa altura há muitos comportamentos desviantes. Há 1001 problemas, não é, que nós deparamos aqui na nossa instituição. Olha, nós trabalhamos muito com a autoestima dos estudantes. Sabe que a sociedade, de alguma forma, atribui aos indivíduos padrões, não é, de beleza. Neste caso estamos a falar de padrões de beleza. Hoje as meninas, no caso do que vamos falar hoje, querem ter aí o traseiro avantajado, porque é este traseiro que de alguma forma chama a atenção do sexo oposto, não é? Algumas já pensam em fazer cirurgias plásticas e outros procedimentos que nada, não é, de alguma forma contribuem para o sucesso destes mesmos jovens e adolescentes. Outro fenômeno que eu quero aqui levantar é a prostituição, porque muitas vezes as raparigas fazem isso como socorro, não é? Nós estamos a passar por situações muito pesadas no país e as mulheres acabam por procurar, não é, a forma mais fácil de angariar exatamente os recursos. E o que é que fazem? Preparam o seu corpo para conseguirem os tais clientes. Portanto, é importante que as famílias tenham essa preocupação, porque nós também já vimos situações em que os pais não sabem sequer e quando percebem já os filhos tomaram esse tipo de posição. Quem fala de jarda, fala também dos rapazes que hoje injetam os... Portanto, não sei se pode me ajudar, mas injetam exatamente para ficarem caenches e tudo mais. Então, é necessário, como pais, como encarregados de educação, termos esse cuidado de acompanhar, falar com os nossos filhos. De facto, quem nos ama de verdade não precisa que nós tenhamos não é? O rabo avantajado, ou os músculos, ou o peito grande, porque o amor vai muito além disso. Vamos amar os nossos filhos, vamos amar os nossos companheiros, independente da condição física, independente da condição psicológica. Ézio Dudadão também falou sobre o comportamento desviante da juventude angolana, sobretudo as mulheres. Bem, dizer sobre a jarda, nós temos acompanhado as nossas irmãs, né? Que estão nessa onda da jarda e já acompanhamos há muito tempo e de lá para cá estamos a ver o resultado negativo que afinal de contas a jarda tem trago, e também com várias palestras que temos acompanhado já sabemos que não é bom, porque tem um final muito negativo e
só para ver que não é bom. Hoje temos muitas irmãs já também a desistirem da mesma prática, porque não estão a viver bem de saúde. Infelizmente ainda há umas que insistem por causa da vaidade, por causa da beleza, que expõem às ruas, às festas, e aonde passam, ok, tudo uma beleza, mas sabemos que no final de tudo é uma tristeza. Razão pela qual estamos a ver muitas pessoas a desistirem. O que eu posso deixar aqui como conselho é desincentivar as nossas manas que ainda insistem em fazer o uso da jarda. Eu peço mesmo que desistam, porque só está a prejudicar a saúde, só está a deixar mal a quem gosta de ti conforme tu és. É bom que nós nos aceitamos conforme Deus nos trouxe no mundo. É bom que nos aceitamos conforme Deus, conforme os nossos pais nos fizeram para cá viver no mundo. Acho que é mais bonito, acho que é mais saboroso, e as pessoas acostumam-se conosco assim, ainda que tiver um braço inferior, ou, aliás, uma perna inferior, ou magrinha ou menos magrinha. O importante é que tu és a Maria, és a Joana, e não adianta jardás, porque quando jardás já nem vais querer que te chamam de Maria, vais querer que te chamam de Melri. Então é preciso ter cuidado com a jarda, porque a saúde é que interessa. E a nossa razão aqui é desincentivar a jarda. Yeah. Susana Santana, estudante do Colégio Narfaive, falou também sobre a importância da abordagem deste tema. Susana Santana, é um tema bastante importante, visto que a nossa sociedade há um número muito elevado de mulheres a usar este produto. Foi bom, a escola fez uma boa escolha do tema. Olha, eu não sei se foi a jarda, se foi mesmo a jarda, mas ela fazia uso de comprimidos que ela ficava muito gorda. Ela disse que não estava conseguindo dormir, que estava a fazer uso de C4. Não, eu me amo mesmo assim, cabucada. Que não usem, que faz mal, né? Temos visto muitos depoimentos de pessoas que fizeram uso. Não aconselho ninguém mesmo a usar. Muito obrigado. Obrigada eu. Macline Neto não ficou indiferente, também falou sobre as consequências da jarda. Macline Neto. Já ouviu falar sobre a jarda? Já sim. Conhece alguém que tem jarda? No meu ciclo não, mas através das figuras públicas, não é? Sobretudo algumas culturistas, já conheço elas. Uhum. Sabe das consequências da jarda? Olha, de acordo com o relato das culturistas, que são as que mais ultimamente estão a usar, são muitas as consequências, e são mesmo consequências drásticas que muitas das vezes levam mesmo à morte. As pessoas que procuram esse procedimento andam à procura de um corpo perfeito, mas existem outros métodos para adquirir ou para se ter um corpo perfeito. Podem recorrer ao ginásio, aos treinos, mas a jarda é um procedimento que as pessoas procuram os resultados imediatos, e assim como também as consequências são muito imediatas e drásticas, conforme frisei há bocado. Então, eu aconselho a não procederem, a não aplicarem a jarda. Já são muitas as mulheres a perderem a vida, famílias a perderem entes queridos. Então, antes mesmo de aplicar, o meu conselho é, antes de aplicar, pensem primeiro nas pessoas que vocês vão magoar, nas pessoas que vocês vão deixar, para que todos vivamos mais tempo, não é? Celsa dos Santos, estudante, também falou sobre a jarda. Celsa dos Santos. Sim, já ouvi falar. O que é que já ouviu falar sobre jarda? Bem, na sociedade moderna, muitas pessoas tentar estar nos padrões de beleza que são impostos nas mídias sociais ou muitas vezes no nosso dia a dia, como corpos padrões. E faz com que muitas pessoas façam cirurgias ou mesmo coloquem as jardas para completar esses padrões, aumentando assim o volume
da massa muscular das nádegas. Conhece alguém que tenha feito esse procedimento? Sim, conheço. E essa pessoa está bem de saúde? Bem, a princípio parecia que ela estava bem de saúde, mas com o passar dos tempos ela desencadeou vários problemas da face cutânea, ou seja, a face externa, pois teve muitas mutações no seu corpo, mudanças a nível tecidual e conseguiu contrair mais doenças do que ela contraía, que possivelmente ela se arrependeu por isso e quer o seu corpo novamente. Qual é a mensagem que tu tens a deixar à juventude, sobretudo, que tem preocupação em mudar a sua aparência? Bem, eu sei que muitas vezes nós pensamos que nós temos que estar nos padrões que a sociedade impõe, que temos que ter um corpo padrão e essas coisas todas. Mas não é só isso que a vida se resume. Nós primeiro temos que nos conhecer a nós mesmos. Nunca seremos iguais aos outros. Nós podemos tentar, mas nunca seremos iguais. Há que ter amor próprio, empatia e deixar-se o preconceito. Pois cada um é importante na sociedade moderna. Cada cidadão é importante e temos que ter valorização cultural e do cidadão. Muito obrigada. Odilene Monteiro. Conhece alguém que tenha feito o procedimento de jarda? Procedimento de jarda? Jarda. Alguém que tenha jardado? Não, mas conheço algumas artistas que já usaram esse tipo de procedimento. Qual é o conselho que tu tens a deixar para a juventude que tem esta preocupação de Querer jardar. Ok. Bom, o que eu tenho a aconselhar a todos vocês, não jardem. Porque é algo que no princípio vocês acham que é uma coisa normal, mas não é anormal porque isso cobra. Isso dá sintomas que possam levar-te até a morte. Então, o conselho que eu tenho a dar a todas vocês: treinem, comem bem, façam... como é que eu vou explicar? Façam exercícios também, ajuda. E vão ao médico. Não, não é jarda, é normal. É tudo natural. É de família. Tudo natural, é de família. Obrigada eu. Beijinhos. José Schwiner, fotógrafo, revelou-nos que já trabalhou com muitas mulheres avantagiadas, ou melhor, muitas mulheres jardadas. José Schwiner, fotógrafo. Olha, lógico que sim, porque são as mais disponíveis no país, assim posso dizer. Consequências da jarda? Olha, consequências de forma palpável, de forma de ver na primeira pessoa não, mas de ouvir dizer já algumas pessoas que fizeram a prática e deu-se mal, e tornou-se numa enfermidade. Então temos ouvido as consequências da jarda e é uma prática que não aconselhamos a ninguém. Que mensagem quer deixar para a juventude? Olha, o corpo é de forma que Deus te fez. Se queres alterar o corpo, pode morrer, vais inflamar. Então, enquanto vivo, mantém esse corpo do jeito que está. Se achas que a tua autoestima está baixa, treina, faz alguma coisa para colocar a sua autoestima lá em cima. Mas não aprovamos a jarda, não aprovamos qualquer alteração, nem sequer de cirurgia plástica para alterar o nosso visual. Não importa a sua forma de ser, importa sim a tua forma de viver. João Mendes, dando Chivanja. Bom, eu tenho tido contato com esta realidade na minha comunidade em particular. Conheço sim várias pessoas. Não. O que eu aconselho é manter a razoabilidade e a naturalidade, sem ter que haver adulteração daquilo que é o corpo e a constituição física da pessoa. Disponha. Ficamos por aqui, voltamos na próxima edição com mais uma reportagem aqui na Rádio Zango 8000. Reportagem e edição de Chacuíza dos Santos Moxinguense. A supervisão você já sabe que é do Mirosmar dos Santos. Nós fomos aqui na rádio.
Reportagem 8000. Aqui, na Rádio Zango 8000. A sintonia da centralidade. All Music Pro.